quando o assunto é sobre esconder sua identidade e lutar contra adolescentes com a sua gangue de amigos, esses dois se destacam. De um lado temos Diavolo, o chefe da Passione, do outro Yoshikage Kira, o serial killer da cidade de Morio. E agora nos veremos qual desses dois venceriam se fossem inimigos e se encontrassem cara a cara para um combate. Em 1967, em uma prisão feminina, uma detenta que tinha sido condenada a 10 anos de prisão, segurou o filho no ventre por mais de 2 anos, e em uma noite depois de um longo parto, a criança nasceu. Porém, como a detenta ainda tinha 8 anos para cumprir na prisão, a criança foi para Sardenha, a terra natal da sua mãe, e foi adotado por um padre. Lá ele cresceu como um garoto normal, como um garoto alegre e com o sonho de ser um marinheiro, e também tendo criado um romance que mais tarde iria mudar a vida dele. Porém, devido a um trauma não explicado, nesse garoto acabou surgindo uma segunda pessoa, o Diavolo. Após matar o padre que o criou e incendiar seu vilarejo, Diavolo foge para o Egito, e lá ele encontra o seu artefato mais importante, as flechas que concedem stands, e após ele vender as 5 flechas para a Enya por uma enorme quantidade de dinheiro, ele usa a flecha em si mesmo e desperta o seu stand, o céu. King Crimson em um stand bem acima da média dos padrões normais de stand, tendo força e velocidade bem acima do nível humano, e habilidades que poderiam facilmente permitir que ele sempre tenha vantagem na luta 1 contra 1. E agora vamos ver as suas habilidades que tornam ele um inimigo mortal contra qualquer. A principal habilidade do King Crimson é poder simplesmente apagar o tempo por 10 segundos, e nesse período apenas ele se torna a pessoa consciente no tempo apagado, enquanto o resto das pessoas perde a noção dos eventos, apenas fazendo o que iriam fazer nos 10 segundos normais, mas eles acabam perdendo a memória quando o tempo volta. E nesse feito o Diavolo é invencível, pois ele se torna intangível a qualquer ataque, e quando ele apaga o tempo, ele é capaz de afetar o universo inteiro com sua habilidade, podendo apagar o tempo do universo inteiro para deixar as pessoas confusas, e com isso ele pode facilmente atacá-las de surpresa, matando elas, sem elas nem saberem o que é. Já sua segunda habilidade, chamada de Epitaph, nela permite que Diavolo veja o futuro por 10 segundos e possa saber todas as ações do seu inimigo antecipadamente antes dele realizá-la, e essa habilidade funciona até mesmo no fluxo de tempo apagado, além de que o poder funciona em qualquer lugar, como até mesmo no próprio ar, e isso cria uma ilusão que faz com que o inimigo se veja fazendo as mesmas ações que ele já fez. Agora vamos destacar seus atributos físicos, fisicamente podendo ser comparável ao Bucerati e o Narancia, sendo o Bucerati capaz de quebrar um para-brisa de um trem com apenas um chute, sendo que trens italianos daquela época, podendo aguentar impactos de objetos de 1 kg a 100 metros por segundo com poucos arranhões, e deve ser superior ao Narancia, que mesmo encolhido podia dar golpes fortes o suficiente para amassar metal. Já o seu stand é forte o bastante para atravessar uma pessoa com um braço, é capaz de quebrar a armadura do Chariot, que é feita de aço, com o próprio Chariot tendo bem durabilidade, que é considerado bom para os padrões dos stands, e em força pode ser superior até mesmo ao Stone Free, com o mesmo sendo capaz de rebater meteoritos atraídos pela gravidade do Planet Waves, e por cálculos o resultado deu 1,7 quilotons de energia. Já em velocidade podemos citar um feito, já que ele foi capaz de ser mais rápido que o Chariot, capaz de atacar ele sem ele pode reagir, sendo que o Chariot facilmente reagiu ao Engagement, e os feitos desse cálculo variam de 200 vezes até 1400 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Então, por cálculos, a velocidade do King Crimson estaria nessa escala sem os mínimos problemas. Já no que diz a durabilidade, tanto Doppio quanto o Diavolo são muito bons nisso. Já teve seu rosto totalmente cortado, ele já vomitou várias lâminas de barbear, já teve uma tesoura saindo de sua garganta, e ainda deve ser ou se não mais resistentes que o próprio Mista, que sobreviveu a uma queda do 7º andar caindo e destruindo completamente um teto de um carro sem ficar tão ferido, ao ponto de ainda andar e se mostrar à disposição de fazer uma missão.
Mas aqui estão os principais feitos de Diávolo. Com sua força e velocidade combinado com seu poder de apagar o tempo e prever o futuro, o torna um adversário muito perigoso para qualquer um que o enfrente, e por mais que Doppio seja um pouco inocente e não possa usar o stand totalmente, Diávolo é um assassino calculista que domina com perfeição o stand, e veremos como ele vai se sair nessa batalha. Yoshikage Kira nasceu no ano de 1966 na cidade de Morió, filho de um casal com idade avançada, e viveu sua infância até o dia que ele encontrou a foto da Mona Lisa no seu livro de artes, e ao ver principalmente as mãos da Mona Lisa, ele acabou ficando ereto, e a partir de então desenvolveu um novo fetiche bizarro, mãos. Depois disso ele começou a desejar mais e mais mãos, e isso levou ao assassinato em 1984 de um jovem de 16 anos chamada Remi Sugimoto. Debaixo da cama. As suas mãos, mocinha, elas são tão macias e adoráveis. O cachorro dela, o Arnold, teve o pescoço cortado e estava morto pendurado no cabideiro. Essa garota também acabou sendo morta! E após esses eventos, seu pai Yoshihiro lhe concedeu a flecha de Stench, a responsável por despertar o seu Stench, o seu Killer Queen é um stand bem forte e resistente, servindo muito bem em combate físico capaz de derrotar stands médios e humanos rapidamente, e também envolve seus poderes de explosão que se divide em 3 bombas, e na última bomba permite com que ele volte até 1 hora no tempo, e será isso que vamos explorar aqui. Na primeira bomba, o Killer Queen consegue transformar qualquer coisa que ele toca em bomba, e quando alguém toca no objeto tocado pelo Killer Queen, basta o Killer Queen acionar seu detonador, que a pessoa é explodida em cinzas, e esse poder é forte o bastante para simplesmente atomizar uma pessoa em segundos, uma morte instantânea e rápida, e se o Killer Queen tocar em qualquer coisa que você esteja vestindo ou usando, ele poderá ativar e detonar a bomba. Já na sua segunda bomba chamada de Sheer Heart Attack, se baseia em um carrinho explosivo que segue qualquer alvo com a maior temperatura corporal do ambiente, é quase indestrutível, pois mesmo os socos do Star Platinum não o feriram, e as mãos do Jotaro chegaram até a sangrar de tantas tentativas. Porém o Sheer Heart Attack é indestrutível, pois o Star Platinum ao tentar abrir, ele acabou rachando e fazendo ele sentir dor, porém quanto maior o calor no ambiente, maior será a explosão, sendo capaz de destruir uma loja em instantes. Já sua terceira bomba chamada Bites the Dust, e uma bomba que ao ser revelada a identidade de Yoshikage Kira, aquela pessoa é automaticamente explodida e o tempo volta em 1 hora, e após isso, a pessoa que foi explodida estará destinada a explodir de novo novamente após o retorno do tempo. Porém essa bomba só pode ser implantada em um não usuário distante, e a detonação pode ser parada a tempo, mas se o Kira ativar essa bomba, a menos que ele desative, a pessoa irá morrer. O Kira não mostrou muitos feitos de força, porém ele tem um considerado relevante, que no caso é espancar o Koichi a ponto de quase fazer ele desmaiar, sendo que o Koichi resistiu a um impacto contra um portão escolar de metal. Sobre o que se fala de força física, Killer Queen não possui tantos feitos, sendo os mais relevantes ser capaz de perfurar uma pessoa e arrancar a mão do próprio Kira, mas a força dele vai muito além disso, com ele sendo capaz de se escalar ao Crazy Diamond base, sendo esse capaz de rebater os mísseis do Bad Company, que são capazes de criar explosões maiores que vários cômodos de casas grandes, e facilmente superior ao Dio enfraquecido da parte 3, que rebateu o Emerald Splash, que é capaz de destruir o topo de uma torre, e em força o Killer Queen estaria nessa escala, visto que o próprio Josuke afirmou que não era um stand muito forte no combate corpo a corpo, mostrando que ele é incapaz de se nivelar a stands como Star Platinum. Já sobre sua velocidade, o Killer Queen mostra facilmente ser capaz de bloquear todos os golpes do Ekusato 3 facilmente, sendo que no ato 2, o mesmo já facilmente se move mais rápido do que o olho pode ver, e se escala ao Crazy Diamond padrão, que pode refletir várias balas com facilidade, porém esse Crazy Diamond se mostrou capaz de acertar o Red Hot Chili Pepper, que pode se mover na velocidade da luz, porém como ele se mostrou incapaz de acompanhar
acompanhar o Crazy Diamond enfurecido. Eu diria que o Killer Ken está muito próximo da velocidade da luz, sendo apenas um pouco mais lento que ela. Já no que diz sobre sua durabilidade, o Kira é bem resistente. Ele já tomou um socão do Crazy Diamond bem na cara, e já foi lançado contra uma parede, tendo rachado a parede com impacto. Mas ele não apresentou nenhuma incapacidade com isso. Já o Killer Ken pôde facilmente aguentar golpes enfurecidos do Crazy Diamond, levar uma sequência de socos do Star Platinum, sendo um stand bem durável e permanente, podendo facilmente aguentar golpes de stands fortes o bastante para destruir vilarejos facilmente. Mas com todos os feitos do Kira listado, podemos concluir que ele é de fato uma ameaça com seu poder destrutivo e fatal para o primeiro azarado que quiser desafiar ele. Será que ele terá uma boa noite de sono essa noite ou ele irá para um lugar desconhecido? Descubra agora na batalha. Escolhi porque você faz o meu time. Eu nasci com esse gosto diferente e procuro encarar de uma maneira positiva. Eu gostei muito de você. E quanto menos você fala, mais bonito. Agora é hora de decidir o confronto entre um rei carmesim e uma rainha assassina. Vamos descobrir quem é o vencedor. Nesse momento é hora do combate desses dois assassinos frios e perversos. Não, por favor, não me mate. Eu faço qualquer coisa. Garoto, você viu que não devia. Por isso terá que ser eliminado, para que eu possa dormir em paz hoje. É realmente um azar que tenha me encontrado. Eu estou em apuros, chefe. Me ajude, por favor. Meu Doppio, não se preocupe. Eu lutarei contra ele. O que deu em você? Já sei, está tão desesperado com a morte que está enlouquecendo e pedindo ajuda para um sapo. Mas o que é isso? A verdade é que não foi o Doppio que teve o azar de te encontrar, e sim você que teve o azar de me encontrar. Seja lá o que for aquele garoto e você, eu terei que eliminar você e ele, para que assim eu durma em paz hoje. Isso será em um piscar de olhos. Nada que o diabo supere, você é só um obstáculo que eu vou matar. A segunda bomba do Killer Queen, Sheer-Heart ataca. Pelo visto, é um stand que manipula explosões, porém o Epitaph já prevê o seu poder. King Crimson. Pelo que diz a previsão, ele tentará me dar vários socos com o seu stand.
A minha última carta na manga. A verdade é que o garoto tinha descoberto a minha identidade por meio da pessoa que era o alvo do Bites a Dust. Ou seja, você vai morrer. Kira Queen Daisa no Bakudan Bites a Dust. Eu venci. Eu sabia que eu ia vencer. Esses pássaros passaram por mim? Espera. Droga, se ele usar esse poder, eu vou acabar morrendo, tenho que impedi-lo. King Crimson! Eu fui o primeiro, eu sou o vencedor. Isso está acabado, é o seu fim. Desde o início, o futuro já tinha me reservado a minha vitória. Eu sou o vencedor. Essa batalha foi linda, pena que nunca veremos ela oficialmente. Bem, ambos os vilões tinham seus pontos fortes. Kira era mais resistente e tinha mais poder destrutivo, enquanto o Diávolo era mais forte e mais rápido. Porém, os poderes do Diávolo eram bem mais úteis do que os do Kira nessa luta. Mesmo que as 3 bombas possam se ferir o Diávolo, o Epitaph permitia com que ele previsse cada uma das ações das bombas, o que faria ele ter vantagem sobre os poderes do inimigo. E como quando ele apaga o tempo, ele se torna intangível a qualquer ataque. Basicamente, Kira não tinha uma maneira exata de finalizar o Diávolo. Até mesmo o Bites the Dust poderia ser previsto e impedido a tempo. E como o Kira não entenderia muito bem o funcionamento das habilidades do Diávolo, isso permitiria que ele tivesse muito mais vantagens e mais chances de finalizar a luta. E com isso podemos concluir que o Rei Carmesim assassinou a Rainha Assassina, e o vencedor dessa batalha é o Diávolo.